Olá, meus amigos criadores. Bem-vindos ao Canaril Santos Costa. Como estão a correr essas criações? Na fase final? Ou já terminaram? Espero que tenham tido uma boa época de criações. No vídeo de hoje, irei falar um pouco sobre os fatores que tenho em conta para que as minhas aves passem por uma boa muda de pena. Mas antes disso, solicito que deixem o vosso like, que subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito e que divulguem a existência do mesmo junto dos vossos amigos criadores. A muda da pena nas nossas aves. Terminada a época de criação, a qual por norma termina no final da primavera e início do verão, ocorre nas aves uma alteração morfológica que as faz entrar num processo que provoca a troca de penas. É um processo importantíssimo na vida das aves, o qual ocorre todos os anos. Aliás, durante toda a vida de uma ave, pode ocorrer, e devido a diversos fatores, que esta não se reproduza num determinado ano, seja por ter tido uma alimentação deficiente ou por qualquer outro fator. No entanto, uma ave nunca deixa de fazer a muda da pena numa determinada época. Uma ave até pode ter mais que uma muda de pena por ano, a qual, se for fora da altura normal, poderá ser sinal de qualquer situação anómala que tenha provocado stress ou uma alteração morfológica. A muda é extremamente importante para a sobrevivência das aves. A plumagem de uma ave é extremamente importante para as funções desta, desde o controle de temperatura, eficiência do voo, camuflagem, choco, corte nupcial, etc. É um processo gradual e que muitas vezes passa despercebido aos criadores, a não ser que tenham muitas aves e se apercebam da quantidade de penas no chão dos aviários. A muda das penas é um processo que exige muito das aves, sendo extremamente importante que o criador proporcione as melhores condições possíveis para as ajudar a passar esta fase. É normal as aves durante esse processo parecerem doentes e fracas. Efetivamente ficam mais fracas no decorrer da muda da pena, pois este é um processo que exige bastante das aves. Daí a importância do criador em tentar proporcionar tudo o que estiver ao seu alcance para facilitar a vida das aves durante essa fase. Muitas das vezes, e devido a uma época de criação longa e extenuante, o criador cansado já só pensa no final das criações e deseja que se inicie a muda, pensando que basta colocar as aves numa voadeira grande, colocar comida e água com fartura e pronto, já está. Já se pode ir de férias, que quando se voltar, as aves já terão a muda feita e estarão preparadas para uma nova época de criação. Mas não é bem assim. Bem pelo contrário. Uma má muda da pena poderá ser a causa de uma futura má época de criação. As penas, ao longo dos meses, desgastam-se, sofrem danos e precisam de ser reparadas, substituídas, para cumprirem corretamente o seu papel. Como sabemos, a muda anual ocorre em aves adultas, enquanto nas aves juvenis, nascidas na época de criação, ocorre uma muda parcial, chamada de muda formativa. Nas aves jovens, por norma, todas as penas são substituídas, excepto as penas da cauda e das asas. Estas são trocadas por penas de plumagem de adultos apenas no ano seguinte, quando se dá novamente o processo de muda de pena. A muda de pena é importante ainda para que as aves posteriormente, quando se iniciar um novo período de criação, se apresentem com o máximo esplendor, por forma a ser possível encontrar e convencer uma ave do sexo oposto a formar um casal. O calor é um dos causadores para que o processo de muda se inicie. Não é raro termos uma ave no choco, a qual apresenta alguns canudos a saírem da plumagem da cabeça ou do baixo ventre. É a natureza a informar que é chegada a hora de pararem as criações para se iniciar o processo de muda da pena. Muitos criadores por vezes perguntam-me quando devem parar as criações. Essa é uma boa altura para pararem as criações das vossas aves, quando o calor aperta e as aves começam a evidenciar sinais de início de muda. Nas aves passeriformes, a muda das penas é um processo que pode demorar entre 40 a 60 dias se ocorrer de forma normal. Mais do que esse tempo, normalmente significa que a ave não está bem de saúde
e está com dificuldades em ultrapassar esse processo, ou que a alimentação e suplementos proporcionados pelo criador não estão a ser suficientes. Para evitar esse tipo de situações, eu costumo fazer o seguinte para ajudar as aves do meu plantel durante a muda da pena. Reduzo a luminosidade do meu canaril. Ainda na fase de criação, já na reta final, quando os últimos filhotes estão a ser desmamados pelos pais, começo a reduzir a iluminação artificial cerca de 5 minutos de manhã e 5 minutos de tarde. Mantenho essa redução diariamente até as horas de iluminação artificial serem iguais à iluminação natural do dia. Quando chego a esse encontro de horas, desligo a iluminação artificial e mantenho apenas a iluminação natural da luz solar que entra pela janela. Assim que os últimos filhotes já estão totalmente independentes e colocados nas voadeiras de muda, coloco um pano de cor intermédia na janela, por forma a que apenas passe uma luz mínima que permita que as aves vejam os comedores e bebedores e assim se possam alimentar. Este processo é extremamente importante para provocar uma menor atividade das aves, minimizando assim brigas, picagens, arrancar de penas, etc. É muito importante a densidade populacional de cada gaiola ou voadeira durante a muda da pena. Tenho gaiolas de criação de 1,20 m de comprimento, onde não coloco mais de 6 a 8 aves juntas para fazerem a muda. Tenho ainda gaiolas de criação que depois de abertas atingem 1,80 m de comprimento, onde coloco cerca de 12 a 15 aves juntas. Assim, evito picagens e lutas desnecessárias. Formo os grupos de aves, tendo em consideração a separação de aves consortes das aves coroadas, de aves lipocromas, de aves melânicas e de aves jovens de aves adultas. Ainda para evitar picagens e arrancar de penas, costumo colocar nas gaiolas pedaços de cordel para as aves se distraírem. Coloco também bolas de sebo penduradas nas gaiolas, que são fontes de proteína, para as aves se alimentarem e se distraírem. Por fim, penduro pequenas pedras de sal dos Himalaias para que as aves se saciem de sais minerais, evitando dessa forma as picagens. É normal as aves arrancarem penas de outras aves e até de si próprias para chuparem o canúnculo da pena, o qual é rico em sais minerais. Coloco banheiras para as aves se banharem todos os dias sem exceção. O banho é essencial para uma boa muda de pena. Uma vez por semana, coloco na água de beber protetor hepático, que, como o nome indica, serve para proteger as aves de terem problemas hepáticos. 2 vezes por semana, coloco na água de beber Avisol, que é um produto que, entre outros, contém colina e vitamina B12. É um produto que ajuda à fase da muda da pena, eliminando substâncias nocivas e proporcionando um bom crescimento e pigmentação das penas. Ajuda ainda no arrancar de penas. Uma vez por semana, coloco vinagre de cidra na água de beber e na água das banheiras. Finalmente, coloco uma vez por semana na água de beber Animastrat, um multivitamínico excelente para nutrir as aves de um qualquer desequilíbrio vitamínico. A água de beber e das banheiras é trocada diariamente. Nesta altura da época, apenas dou papa mórbida ou seca, acompanhada de cuscuz demolhado e frutas ou legumes 2 vezes por semana. Nessa mistura, aplico um produto constituído por 7 óleos essenciais naturais, os quais ajudam as aves na fase da muda. Uso ainda um produto em pó para evitar as picagens e canibalismo, o qual misturo na papa que junto a essa mistura. É um produto que contém colina, lisina, oligoelementos e sais minerais. E pronto, o resto é com as aves. Espero conseguir ajudar os criadores com este vídeo a proporcionarem uma melhor muda das penas às vossas aves. Não se esqueçam de deixar o vosso like, se ainda não o fizeram, subscrevam o canal, de comentarem e de divulgarem o vídeo nas vossas redes sociais. Uma excelente época de mudas ou criações. Um forte abraço.